Olá, bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia, meu povo. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Por favor. Tá bem? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Tô esperando agora vocês me disserem se já estão me ouvindo. Bora, meu povo. Bom dia, Paula. Já vai entrar. Deu, né? Bora. Então vamos rezar. Agora sim. Bora rezar, povo de Deus. Bora rezar, que a gente precisa muito de oração nesse tempo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida, Senhor. Obrigada porque estamos vivas. Obrigada por mais um dia, Senhor, para rezar, para amar, para lutar, Senhor, para interceder, para trabalhar. Muito obrigada, Senhor. Mais um dia, Senhor, com a tua graça, para carregarmos as nossas cruzes, a nossa cruz, Senhor, com amor, com devoção. Muito obrigada, Senhor. Nós pedimos, Jesus, nessa manhã, mais uma vez, a proteção do teu preciosíssimo sangue sobre todos nós que estamos fazendo esse jejum, Senhor, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, os nossos locais de trabalho, os nossos deslocamentos, os nossos meios de transporte, as escolas, as creches dos nossos filhos. Colocamos debaixo do teu sangue, Senhor, todas as realidades dos nossos relacionamentos conjugais, familiares, profissionais. Senhor, nós colocamos tudo debaixo do teu sangue, Senhor. Colocamos debaixo do teu sangue, Senhor, tudo aquilo que é precioso para nós, tudo aquilo que nós amamos, Senhor, e queremos bem. Pedimos a proteção, Senhor, a tua proteção, a proteção do teu amor, do teu sangue precioso, da tua misericórdia, Senhor, sobre toda a nossa vida. Livra-nos do mal, Senhor, protege-nos de todos os perigos, livra-nos, Senhor, de todos os males físicos e espirituais. Nós te pedimos essa graça, Senhor. Livra os nossos filhos, livra os nossos casamentos de todos os males físicos e espirituais. Colocamos diante de ti, Senhor, todas as nossas intenções, todo o nosso Rio Grande do Sul, Senhor, e clamamos que a tua misericórdia se derrame mais uma vez sobre nós nessa manhã, Senhor. Queremos oferecer os trabalhos do nosso dia, as orações do nosso dia, os pequenos sacrifícios, as pequenas penitências, o jejum do dia de hoje, por todas as intenções, Senhor, desse jejum, a começar por todo o Rio Grande do Sul, Senhor, e todas as consequências desse momento de tristeza e catástrofe que nós estamos vivendo. Nós queremos oferecer, Senhor, a nossa oração e o nosso jejum por cada pessoa, Senhor, desabrigada, pelos voluntários, pelas pessoas que estão trabalhando, Senhor, na remoção das vítimas dessa catástrofe. Rezamos, Senhor, pelos voluntários dentro dos abrigos, pelos abrigos, pela proteção das pessoas que estão dentro dos abrigos, Senhor, pelas crianças, pelos idosos, os enfermos, Senhor, todos que estão sem casa, toda falta, Senhor, de alimento, toda falta de água, toda falta de colchões, toda falta, Senhor, do mínimo, do básico.
Nós clamamos, Senhor, a Tua misericórdia sobre o nosso povo e todas as faltas que o nosso povo sofre neste momento, Senhor. Clamamos, Senhor, nós clamamos, Senhor, que Tu envie para longe essa catástrofe do nosso estado, Senhor. Que as chuvas que vêm não sejam, Senhor, tão intensas quanto estão anunciando, Senhor. Que não se agrave a crise que nós estamos vivendo. Clamamos, Senhor, que Tu mande para longe os temporais, Senhor, que Tu mande para longe a quantidade, Senhor, de chuva forte. Senhor, não deixa mais chover, Senhor, desse jeito sobre a nossa terra. Nós Te pedimos por misericórdia, Senhor. Pedimos, Senhor, que a ajuda chegue a quem precisa. Abençoa, Senhor, todos os voluntários, todos aqueles que estão trabalhando, Senhor, as pessoas que estão se deslocando de seus estados, de seus países até, Senhor, para vir para cá nos ajudar. Abençoa, Senhor. Protege, Senhor. Traz a proteção às nossas estradas, Senhor. Aos aviões, aos helicópteros, Senhor, traz toda a proteção. Nós clamamos, Senhor, a Tua bênção sobre o nosso povo. Entregamos, Senhor, todas as cidades que precisam ser reconstruídas e clamamos a Tua misericórdia, Senhor, sobre todo o povo que precisa limpar a sua cidade, que precisa reconstruir, Senhor, os lugares ainda completamente alagados. Nós clamamos a Tua misericórdia, Senhor, sobre as mentes e os corações daqueles que perderam tudo, Senhor. Livra do desespero, Senhor. Cura de todo trauma, Senhor, as crianças traumatizadas, os idosos, os doentes, Senhor, as mães grávidas. Todo trauma, Senhor, todo pânico, todo medo, aqueles que já estão vivendo, Senhor, em uma situação de pânico, de pavor, de desespero, Senhor, e trauma. Nós clamamos, Senhor, pela cura destes corações, a cura dessas memórias dolorosas, Senhor. Nós clamamos, Jesus, por quem está abrigado nos lugares de socorro, nos abrigos, Senhor. Vem em socorro, Senhor, manda anjos para proteger, Senhor. Manda a Tua graça para dentro destes lugares. Nós clamamos, Senhor, nessa manhã por essas pessoas que trabalham lá, pelas pessoas que estão pedindo ajuda, Senhor. Manda anjos para socorrer, Senhor, para ajudar as crianças que estão perdidas de seus pais. Todos aqueles que têm o coração aflito ainda pelos seus desaparecidos, nós clamamos, Senhor, a Tua graça, o consolo do Espírito Santo sobre esses corações. Os corações daqueles que perderam familiares, que perderam amigos, Senhor. O consolo do Teu Espírito, Senhor, para aqueles que perderam suas casas, seus rebanhos, suas plantações, seus negócios. Nós clamamos, Senhor, tenha misericórdia do nosso povo, Jesus. Vem em socorro da necessidade mais íntima de cada um e traz força, Senhor, coragem para reconstruir, para recomeçar. Afasta todo o desespero, Senhor, e traz de volta a esperança aos corações. Nós oferecemos a nossa oração, Senhor, nesse dia, os nossos trabalhos, mais uma vez, o nosso jejum, pela necessidade de cada um, Senhor. Tu conheces os corações, Tu conheces as realidades, Senhor, que nós não conhecemos. Nós clamamos o Teu favor e a Tua misericórdia, Senhor, sobre o estado do Rio Grande do Sul e pedimos o livramento, Senhor, de mais males. Livra-nos, Senhor, por misericórdia, livra-nos, Senhor, livra-nos de todo esse mal, livra-nos dessa crise, Senhor, ainda piorar. Livra-nos, Senhor, vem em nosso socorro, nós clamamos, vem em socorro do estado do Rio Grande do Sul, Senhor. Nós entregamos a nossa oração, Senhor, em favor do Rio Grande do Sul e em favor das intenções de cada um que está rezando esse jejum, as realidades familiares de cada um, os casamentos que precisam ser refeitos, Senhor, as histórias que precisam ser refeitas. As pessoas, Senhor, que têm vivido debaixo de ansiedade, de depressão, Senhor, de traumas emocionais graves, têm a vida travada, Senhor, que tem vivido dentro de tanto sofrimento emocional e psíquico. Nós oferecemos o nosso jejum por cada uma dessas intenções. Oferecemos o nosso jejum, Senhor, a nossa oração, por cada intenção que foi enviada aqui, Senhor. Pela intenção de cada um, aquela listinha de intenções, Senhor, detalhada que eu falei, que cada um, Senhor, tem feito. Os desejos do coração de cada um, Senhor. As realidades que cada um tem vivido, as necessidades de cada um que tem rezado esse jejum, nós trazemos a Tua presença, Senhor. A cura física, Senhor, todos os enfermos que nós estamos rezando, a cura espiritual, Senhor, a libertação
de todos aqueles que nós estamos rezando, a cura emocional, a cura psíquica. Nós trazemos aqui, Senhor, todas as nossas intenções e clamamos, Senhor, mais uma vez nessa manhã, a tua misericórdia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nós colocamos todas essas intenções, Mãe Santíssima, nas tuas mãos e pedimos que tu leve até Jesus e rogue por nós. Amém. Quero trazer rapidamente, eu com meus rapidamente, que nunca é rapidamente, né, gurias, mas eu tento. O livro de Joel. Se a gente pegar o livro de Joel, o livro do profeta Joel tem 4 capítulos. Ele é bem pequenininho, mas ele já começa, né, no capítulo 1, o título aqui, né, colocado na Bíblia da Ave Maria é Luto e Lamentação. E é um livro que começa falando sobre uma tragédia que se abate sobre o povo, né? Sobre aquela nação, sobre aquele lugar. Fala sobre a terra ter sido destruída. E aqui, nessa realidade do livro de Joel, fala sobre gafanhotos que vêm para destruir, né? E fala sobre seca. A realidade aqui é essa, né? Mas tem alguns versículos que eu quero proclamar aqui para vocês. Diz assim, livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 2. Ouvi isto, anciãos, estai atentos, vós todos os habitantes da terra. Aconteceu uma coisa semelhante em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai-o a vossos filhos, vossos filhos a seus filhos, e estes a geração seguinte. E aí ele começa a falar da destruição. Ele está falando assim, vocês já viram uma coisa tão terrível acontecer? Geração após geração vai contar uma para outra. Uma coisa que a gente nunca viu, uma tragédia nunca vista. Ele começa a falar sobre isso. E aí ele vai falando de toda a destruição, que primeiro aqui ele fala, no versículo 4 diz, o que a lagarta deixou, o gafanhoto devorou. O que deixou o gafanhoto, o roedor devorou. E o que ficou do roedor, o devastador comeu. Despertai, ó ébrios, e chorai, bebedores de vinho, lamentai-vos, porque o suco da vinha foi tirado da vossa boca. Minha terra foi invadida por um povo forte e inumerável. Seus dentes são dentes de leão e têm mandíbulas de leoa. Devastou meu vinhedo, destruiu minha figueira, descascou completamente, lançou-a por terra e seus ramos tornaram-se brancos. E aí ele começa a dizer aqui, clama como uma virgem cingida de saco para chorar o prometido de tua juventude. Já não há mais oferta nem libação no templo do Senhor. Ele começa a falar aqui sobre como a terra está enlutada, sobre como a tristeza está por todos os lugares, que não há mais alegria. Os campos estão devastados, o solo enlutado, o trigo foi destruído, o mosto perdido, o óleo estragado, os lavradores estão desamparados, os vinhateiros lamentam-se por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída, a vinha secou, a figueira murchou. Ele começa a falar que toda a terra está destruída. E aí ele termina dizendo assim, a alegria envergonhada foi para longe dos homens. Olha como a gente vê semelhança aqui, né? Dessa destruição sobre a terra. Quando eu estava lendo aqui o livro de Joel, era isso que eu pensava, né? A alegria envergonhada foi para longe dos homens, né? Como tem sido difícil a gente que está vivendo dentro dessa realidade toda, de ver tudo que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Por mais que a gente esteja dentro da casa da gente, que tá tudo certo, né? A gente não tá bem, né? A gente não tá bem, a gente tá preocupado, é uma sensação de tensão o tempo todo, preocupado pelos irmãos e irmãs que não tem nada, pelos que estão sofrendo nesse momento, pelo tempo que vai levar para que as coisas se encaminhem, realmente, né? Parece que a alegria até sentir, a gente fica até envergonhado de se alegrar por alguma coisa, dá um sentimento assim, né?
E aí começa, então, o profeta continua falando, diante de tudo isso, diante da destruição, ele faz um apelo ao jejum. Revesti-vos de sacos, sacerdotes, e batei no peito, lamentai-vos, ministros do altar, vinde e passai a noite de sacos, servos de meu Deus, publicai o jejum, convocai a assembleia, reuni os anciãos e toda a população no templo do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Ai que dia, o dia do Senhor com efeito está próximo e vem como um furacão desencadeado do Todo-Poderoso. Acaso não foi sob os nossos olhos que desapareceu todo o mantimento e desvaneceram-se do templo de nosso Deus a alegria e o regozijo? Não é isso que a gente está vendo? Por acaso não é isso que a gente está vendo? Que desapareceu todo o mantimento? As pessoas chorando desesperadas por água, por comida, pelo básico, gente, por água. As sementes, e aqui ele começa a falar sobre os celeiros estão vazios, os armazéns arruinados porque falta o trigo, como geme o rebanho, como anda errante o gado por falta de pastagens. Clamo a vós, Senhor, porque o fogo devorou a erva do deserto, a chama queimou todas as árvores do campo, e a gente podia falar aqui da água que fez isso, né? Aqui não foi o fogo. Os próprios animais selvagens suspiram por vós. E a gente vê aqui, diante da destruição da terra, diante da falta do mantimento, diante desse desespero todo, da alegria que fugiu dos homens, a gente vê o profeta dizer o quê? É hora de jejuar. No capítulo 2, a partir do versículo 12, diz: por isso agora ainda, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Rasgai vossos corações e não vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bom e compassivo, longânime e indulgente, pronto a arrepender-se do castigo que inflige. Quem sabe se ele mudará de parecer e voltará atrás, deixando após si uma bênção, ofertas e libações para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, publicai o jejum, convocai a assembleia, reuni o povo, santificai a assembleia, reuni os anciãos, congregai as crianças, os meninos de peito, sai o recém-casado de seus aposentos, chorem os sacerdotes, servos do Senhor entre o pórtico e o altar, e digam. O profeta está dizendo, é para reunir todo mundo para jejuar e fazer penitência e dizer: tende piedade de vosso povo, Senhor. Tende piedade de vosso povo, Senhor. Eu trago para a gente esse clamor do profeta Joel, né? E a solução que o profeta traz diante da destruição da terra. Quando nós vivemos estes momentos de tanta destruição, de tanta tristeza, né? Que a gente olha para o lado, é desesperador. A cada dia que passa, a gente espera uma pequena melhora, não é assim? As coisas vão acontecendo e a gente sempre viu assim. Em momentos anteriores de enchentes, de dificuldades, a gente tem um pico máximo daquilo que acontece, o grande acontecimento, algumas consequências no primeiro, no segundo dia, e depois as coisas vão melhorando, né? E vai passando. Mas o que a gente vê aqui no estado nesses últimos dias é que por mais que a chuva até tenha dado um tempo no estado, ela tá recomeçou ontem, mas a gente vê assim que as consequências, né, dessa catástrofe toda, quanto mais os dias passam, parece que piores histórias surgem, que o melhor do ser humano está sendo mostrado nesse momento, mas o pior também, né? A gente lê histórias absurdas, eu não vou ficar falando aqui porque eu acho que vocês estão vendo também, mas são coisas muito graves. As consequências todas das chuvas, das enchentes, a cada dia que passa a gente vê uma notícia pior, você vê uma história pior, uma pessoa sofrendo ainda mais.
E diante de tanto sofrimento, a palavra de Deus sempre ela vai nos levar para um lado, gente. Nesses momentos aqui de catástrofe, de destruição, de seca ou de enchente, é hora de jejuar e orar e clamar: Senhor, tende piedade de vosso povo. Tende piedade de vosso povo, Senhor. Esse é o momento de rasgar o nosso coração e não as nossas vestes, né? É hora de rasgar o nosso coração e de nos convertermos. Toda penitência, todo jejum, toda oração deve nos levar para um lugar de conversão pessoal. Diante de tudo que a gente está vendo, isso tudo tem que tocar o nosso coração também para a nossa conversão. Quanto mais eu posso ser santo diante disso, quanto mais eu preciso santificar na minha vida, mais eu devo orar, mais eu devo interceder. Sabe, gurias, que e daí aqui eu vou mostrar para vocês, né? Vou continuar aqui. No versículo, eu li até o versículo 18, né? Que é essa convocação ao jejum, a penitência, né? A oração, ao arrependimento dos pecados. Isso é muito importante, muito importante. Aqui tem uma grande graça, né, escondida nestes momentos de tanta destruição. É que um momento que nós clamamos, que nós oramos e arrependemos do nosso pecado. Isso é importante para nós, gurias, isso é muito importante. A gente não pode arrepender do pecado dos outros, pelos outros a gente pode interceder, mas a gente pode arrepender dos nossos e mudar os nossos caminhos. E esse momento de salvação para a nossa vida também. Nesse momento em que há verdadeiro arrependimento do pecado. E sabe, ainda falando sobre o arrependimento do pecado, eu quero falar para vocês o seguinte: quando a gente se coloca em intercessão, quando a gente se coloca nessa brecha da intercessão, a gente se torna intercessora, orando pelos outros, né? Que é o nosso papel aqui nesse jejum. A gente tá jejuando pela nossa terra, a gente está jejuando pelas pessoas que nós amamos, pelas pessoas até que nós não conhecemos. Nós estamos como intercessores. Aqui, como intercessor, a gente clama sempre pelo arrependimento dos pecados. Isso talvez tenha sido uma coisa que a gente não pediu até agora, mas a gente vai pedir. Que o Senhor derrame o arrependimento nos corações, né? Que haja um retorno a Ele, para que todo esse momento de alguma forma seja frutuoso, né, para nós. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados, nós e todo o povo, né? Então que esse momento de alguma forma também nos leve para mais perto do Senhor, né? Diante de tanta tristeza, tanta destruição, que o nosso jejum, que a nossa intercessão seja: Senhor, perdoa o teu povo e traz o arrependimento aos corações. Isso é bem importante, gente. Quando a gente até vai rezar pelo marido, vai rezar pelos filhos, está rezando pelo pai, pela mãe, Senhor, derrama a contrição e o arrependimento, o reconhecimento dos pecados, né? Sempre primeiro por nós e por todos aqueles que nós oramos. E aí, gurias, aqui no versículo 19 fala da volta do favor divino. Qual é a consequência do jejum? Qual é a consequência da oração? É a volta do favor divino. E nós temos aqui vários versículos falando agora da mudança, da bênção, da graça de Deus, do olhar de Deus sobre o povo, da prosperidade da terra. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo novo. Eu vos restituirei as colheitas devoradas pelo gafanhoto, pelo roedor, pelo devastador e pela lagarta. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que fez maravilhas em vosso favor, e jamais será o meu povo confundido. Sabereis então que eu estou no meio de Israel, que sou o Senhor vosso Deus, que não é e que não há outro. A gente tem aqui uma grande graça do retorno do favor divino sobre os homens. A partir de onde? Do jejum, da penitência, do arrependimento dos pecados. Isso tudo é necessário para essa reconstrução, né?
Gente, o jejum, a oração e o nosso arrependimento permitem, né? Permitem que a graça de Deus nos alcance. Enquanto a gente está no erro, no pecado, né? E isso estou falando de maneira particular. Mas como nação também, a gente tem que rezar pela nossa nação e clamar a misericórdia de Deus. A gente tem que clamar, gente. A gente precisa clamar a misericórdia divina sobre a nossa nação. E olha só que lindo. Tem muita coisa linda. Diz assim que as pastagens do deserto reverdecerão, as árvores darão seu fruto. Eu fico pensando em todo o nosso povo que perdeu tudo, que perdeu... Gente, tanta tristeza de destruição das fontes de providência mesmo do trabalho, e que a gente vê Deus abençoando, né? E aí depois de tudo isso, né, Deus dizendo, olha, eu vou voltar ao meu favor, eu vou abençoar vocês novamente. Aí a gente tem Joel 3, né, que é uma palavra muito conhecida nossa, que é o Espírito Divino. Depois disso, acontecerá que derramarei meu Espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu Espírito sobre os escravos e as escravas. A gente vê aqui, para além da volta do favor divino sobre a terra, sobre aquilo que é material, sobre a subsistência do povo, aquilo que era o mais importante para eles, para voltar à normalidade da vida, da terra deles ser abençoada. A gente vê aqui o favor divino na graça espiritual. Depois disso, depois de restaurar a terra, acontecerá que derramarei meu Espírito sobre todo ser vivo. A gente vê aqui um grande reflorescimento espiritual. Lá no profeta Joel, né, muito antes de Jesus, muito antes de Pentecostes, né, a gente vê aqui uma promessa do derramamento do Espírito Santo como a gente vê hoje, como a gente vive hoje, né, através da graça do batismo, do Espírito Santo que habita em nós. Mas a gente também pode ver aqui nessa promessa, para nós, uma graça desse reavivamento espiritual, do renovo da fé despertada, das conversões do Espírito Santo que se derrama de forma poderosa. A palavra de Deus diz, né? Enviai o vosso Espírito e renova a face da terra. Quando o vosso Espírito é enviado, a face da terra é renovada. E a gente está aqui jejuando para isso. A gente não perca, que a gente não pode perder essa visão, sabe, gurias? Que a gente ora pelas coisas materiais, óbvio que a gente ora, por isso a gente está rezando pela restauração também material do nosso povo, o povo ter casa de novo, ter as coisas pra gente também, né? Tantas necessidades, mas esse favor espiritual, as conversões que podem surgir deste momento, as conversões que podem surgir tanto nossa quanto os dos perdidos, das pessoas que nós conhecemos, que nós estamos orando. O jejum e a oração trazem essa graça, né? Do arrependimento, da mudança de circunstâncias e de destinos, sabe? Eu tenho até uma anotação aqui na minha Bíblia, né? Quem sabe ele no capítulo 2, versículo 14, né, tá assim, quem sabe ele mudará de parecer e voltará atrás, deixando após si uma bênção, né? O profeta tá falando de Deus, né? Olha, vamos rezar, vamos orar, porque quem sabe, né, Deus muda de parecer e transforma toda essa desgraça em graça, né? E aí eu anotei, né? Deus muda o nosso destino, mas há a nossa participação, né? Aqui a intercessão entra, gente. A intercessão, o jejum, o clamor, a penitência entra aqui como a nossa parte para mudar as circunstâncias com Deus. Deus pede que a gente jejue. Deus fala pra gente. Lembra lá no primeiro dia que eu falei, Deus procura quem se coloca na brecha. Então, eu trago essa palavra pra gente saber que, e isso que eu vou encerrar aqui pra gente rezar, essa nossa conversa. Ontem eu tava falando com a minha irmã, né? Que coisa mais linda que Deus fez conosco nesse jejum. Deus precisava que houvesse jejum e oração nesse tempo. Ele queria que houvesse, ele disse, eu tô procurando quem reze. Quando a gente se dispôs a rezar, a gente disse, sim, Senhor, eu vou rezar, a gente nem sabia o que ia estar acontecendo. Deus antecipou pra gente, nos convocou no mínimo uma semana antes,
Uma semana antes eu lancei aqui. O Senhor estava falando comigo, tal, eu trouxe e todo mundo topou. Vamos. E ainda tem gente que está chegando, né, para o jejum. Mas o Senhor antecipou. E sabe, a palavra de Deus diz que Deus nada faz sem revelar seus segredos aos seus amigos, os profetas. Existe muitas vezes uma antecipação do Senhor em chamar os seus. Quando o povo de Deus, quando a igreja precisou, a gente já estava ali, a gente já estava começando a jejuar, a gente já estava em ordem de batalha, a gente já estava organizada, a gente já tinha um movimento de oração que não partiu de nós, não partiu de mim, obviamente, não é nenhum mérito meu, mas é tudo mérito do Senhor. O Senhor nos convocou e a gente disse, eis-me aqui. E no dia que a gente começou, a gente olhou e disse, meu Deus, é muito grande a necessidade. Senhor, tu nos chamou porque a necessidade é muito grande. Não é coisa nossa, gente. A gente não sabia que ia estar acontecendo o que está acontecendo. Mas a gente responde ao chamado do Senhor, a gente diz, eis-me aqui, e a gente vai ser esse povo. Aqui a palavra fala, reunir, chamar a assembleia. Vão fazer penitência, vão jejuar, vão orar, para que tudo isso que a gente está vivendo se transforme em graça e favor divino, se transforme em derramamento do Espírito Santo. Essa é a graça e a força da nossa oração. De todos estes males, Deus pode tirar bens muito maiores. Essa é a graça do nosso Deus. A gente que é cristão, a gente que conhece a Cristo, a gente sabe que o Senhor tem esse poder de transformar toda desgraça em graça, de tirar bens muito grandes de todo o mal e de transformar tristeza e desespero em alegria e vida nova, esperança. Essa é a especialidade do nosso Deus crucificado, que ressuscitou. Hoje a gente olha e está na cruz, o Estado está na cruz, de repente a tua vida é a cruz. Mas há ressurreição. Há ressurreição. Amém? Vamos rezar então? Eu quero propor para vocês uma coisa diferente na intercessão. Eu vou mudar um pouquinho a forma como a gente tem rezado. Uma grande falha dessa intercessão que eu me dei conta hoje de manhã, até falei hoje de manhã com a Kátia, que eu me dei conta, eu estava rezando, e eu me dei conta que a gente não está rezando pelos nossos sacerdotes, pelos nossos seminaristas. Eu não coloquei em nenhum dia essa intenção. Então, a partir de hoje, a gente vai rezar pelos sacerdotes e seminaristas. E eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a abrir a minha caixinha. Até agora eu deixei ela livre ali, a gente está rezando, a nossa principal intenção é o estado do Rio Grande do Sul, todas as vítimas e voluntários dentro dessa catástrofe toda que a gente está vivendo. E as nossas intenções pessoais. E aí, gente, nós vamos fazer o seguinte, eu vou abrir cada dia a caixinha com uma intenção específica. Eu estava abrindo o livro e vocês vão colocando ali, eu vou anotando alguns nomes, vou anotando intenções gerais de cada um. Agora, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou abrir a caixinha e colocar assim, enfermos, pessoas doentes. Vai ser o título da caixinha. E você vai colocar ali o nome das pessoas doentes, tá? Aí a gente vai fazer a lista aqui dos enfermos. E daí, de repente, numa das lives, a gente faz a entrega geral e faz, a depender do nome da quantidade de pessoas, a gente faz uma entrega ali do nome das pessoas e suas enfermidades. Você pode botar o nome da pessoa, a enfermidade da pessoa, e a gente vai fazer aqui uma entrega específica em uma das manhãs. Outro dia eu vou abrir uma caixinha, casais. Os casais, eu não vou falar nomes dos casais, tá? Eu tenho mais de 400 nomes de casais aqui já anotados, tá? Da outra campanha. Tem bastante nome de casal. Então, nome de casal eu não vou falar. Mas aí, num dia de manhã, a gente dá uma focadinha na oração aqui pelos casais. Depois eu vou colocar assim. E essa caixinha eu vou abrir talvez no final de semana, tá? Já, porque eu sinto muito forte. Sacerdotes e seminaristas. E você vai colocar ali o nome do padre da sua paróquia, o nome do padre que é seu amigo, o nome do padre que você não gosta, tá? O padre lá que você acha que é um sacerdote que tá causando escândalo, coloca o nome desse padre. Seminaristas que você conhece. Quem são os seminaristas que você conhece? No dia da caixinha, padres e seminaristas, você vai colocar o nome do seminarista. Eu vou abrindo. Agora vai ser pelas crianças. Aí a gente vai botar o nome das crianças. Vai ser pela juventude, você vai colocar, entenderam? A gente vai ir, porque assim, a gente vai lembrando das coisas, vai lembrando das pessoas e os nomes vão estar aqui escritos.
E toda a intenção que fica de uma campanha vai para outra. Já falei isso para vocês, né? E a gente vai rezando assim e vai alcançando mais pessoas com a nossa oração. Pode ser? Certo? Até vou anotar aqui, né? Porque eu não tinha anotado. Eu rezei, mas eu não anotei. Pelos sacerdotes e seminaristas. E a gente vai fazer a nossa intercessão bem focada. E assim também, sabe por que eu gosto de fazer assim? Que eu já falei que tem uma coisa que Deus me ensinou, foi a rezar. E eu tô aqui também para ensinar vocês a rezar. E daí a gente vai fazendo as coisas assim e a gente vai aprendendo a rezar juntos. Amém? Vamos então fazer a nossa oração final aqui, fazer mais uma entrega de tudo, entregar mais uma vez as nossas intenções ao Senhor. Senhor, nós queremos corresponder ao teu chamado, ao chamado da tua palavra, Senhor. Coloca no nosso coração, Senhor, derrama sobre o nosso coração um peso de intercessão, Senhor. Nos dá entendimento, Senhor, deste lugar de intercessão. Coloca no nosso coração, Senhor, o desejo e a autoridade para orar, Senhor. Derrama sobre o nosso coração, Senhor, o arrependimento dos nossos próprios pecados, Senhor. E a misericórdia, a compaixão para orar por todos os pecadores, Senhor. Derrama no nosso coração, Senhor, o entendimento da necessidade do jejum, da penitência, Senhor. Nos coloca, Senhor, neste lugar de entendimento, Senhor. Que haja entendimento no nosso coração, discernimento, para orar, para jejuar, Senhor, interceder pelo teu povo. Nós pedimos, Senhor, nos dá esse espírito de prontidão, Senhor, na hora de interceder. Que a nossa primeira impressão, Senhor, a nossa primeira reação diante das dificuldades seja a oração, Senhor. Que a nossa resposta, Senhor, de reação seja a oração, não mais o julgamento. Senhor, muda isso dentro da gente, Senhor. Que a nossa reação não seja de raiva, Senhor, de desespero. Que a nossa reação não seja de fúria ou de julgamento diante das situações, circunstâncias, Senhor. Mas que a nossa reação seja de um coração intercessor, Senhor. Aquele coração que determina diante da dificuldade, eu vou orar. E que ora. Eu vou jejuar e jejua, Senhor. E sabe que pode contar, Senhor, com a tua misericórdia, com o teu amor, com a tua bondade, com a tua fidelidade, Senhor. Vem em nosso auxílio, Senhor. Vem em nosso auxílio, nos ensina a interceder. Nós queremos clamar mais uma vez, Senhor, sobre todas as nossas intenções, a tua misericórdia. Sobre todo o estado do Rio Grande do Sul e cada necessidade específica que tu conheces, Senhor, nós entregamos agora a nossa oração. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdão, Senhor, dos pecados de todo o povo do Rio Grande do Sul, Senhor, todos os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Senhor, de tanta injustiça, de tanto pecado, Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, de todos os nossos pecados. Pedimos, Senhor, a tua misericórdia. Nos colocamos neste lugar, Senhor, de clamar perdão, Senhor. Derrama o arrependimento, Senhor. O arrependimento, a contrição. Que o teu Espírito Santo, Senhor, faça florescer na nossa terra um grande arrependimento, uma grande volta para ti, Senhor. Que este momento de tragédia e catástrofe, Senhor, gere em nós uma volta para ti, Senhor. Uma volta para os teus braços, para os teus caminhos, Senhor. Que tudo isso, Senhor, ao invés de gerar mais desespero, Senhor, mais tragédia, nós entregamos a nossa oração, nosso jejum, Senhor, para que este momento gere salvação, Senhor. Nós clamamos, tira o bem de todo este mal, Senhor. Tira os bens, Senhor, as graças de todo esse mal, Senhor. Nós entregamos, Senhor, também todas as nossas famílias, as intenções pessoais de cada um que está fazendo esse jejum. Todas as intenções colocadas nas caixinhas. Aqui no Instagram, todos os nomes que foram enviados, todas as intenções do grupo de Santa Giana, todas as intenções do grupo Rezar Resolve, Senhor, eu coloco tudo aqui, diante de ti,
a realidade de cada mulher, Senhor, que está clamando nesse jejum, as intercessores que tu tem levantado, Senhor. Coloco aqui as famílias, os casamentos, Senhor, os matrimônios que necessitam de restauração, pelos nossos filhos, Senhor, pelos enfermos, pela conversão dos pecadores, por todos aqueles que nós amamos, que necessitam de libertação, de conversão, Senhor, pelas nossas finanças e trabalho, por todos, Senhor, todas as mulheres que têm rezado e pedido a graça, Senhor, da gestação. Nós colocamos diante de Ti por todas as mulheres grávidas, Senhor, que estão esperando seus bebês neste tempo, por todos os sacerdotes e seminaristas, Senhor. Nós clamamos a Tua misericórdia, o Teu socorro, Senhor. Olha para nós, Senhor, olha para nós, Senhor, com misericórdia, olha para o sofrimento do Teu povo, Senhor, com misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor, perdoa-nos dos nossos pecados, Senhor, envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e renova a face da terra. Nós, Senhor, estendemos a nossa oração agora a todos os lugares que precisam da nossa oração. Te entregamos, Senhor, a nossa oração, o nosso jejum, o nosso trabalho desse dia, Senhor, os sacrifícios e penitências deste dia, Senhor, em favor da Tua terra, Senhor, do Teu povo. Toma a nossa oração agora, Senhor, para todos aqueles que necessitam, Senhor, todos aqueles que precisam, Senhor. Clamamos que a Virgem Maria venha socorrer os seus filhos no dia de hoje, venha nos prestar auxílio a todo o povo de Deus. Que a Virgem Maria, a grande intercessora, a suprema intercessora, medianeira de todas as graças, venha nos ensinar a interceder, a orar, a ter um coração silencioso, a ter uma boca silenciosa. A Virgem Maria nos ensina a guardar tudo no nosso coração, a meditar as coisas, a sermos mulheres silenciosas e intercessoras como Tu, Nossa Senhora. Diante de todas as situações, nós pedimos a Tua intercessão, pedimos, Nossa Senhora, que Tu nos guarde mesmo nesse dia. Sustente o nosso jejum, nos ajude a jejuar, Nossa Senhora, que a gente receba a graça de conseguir jejuar e de conseguir orar. Amém. Mais uma vez nós pedimos a Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo. Olha só. Lembrei. Esse momento aqui não é o momento que a gente vai rezar o nosso terço, o nosso rosário, que a gente vai rezar o terço da misericórdia, né? Esse momento aqui é o alinhamento da nossa oração. É como um exército que o Senhor convocou e Ele nos alinha agora. A gente vai tomando esse alinhamento, a gente vai entendendo qual é a nossa posição, a gente vai entendendo pelo que a gente tem que rezar, uma palavra para guiar o nosso dia, para a gente entender por que a gente está jejuando. É isso que a gente faz aqui, tá? Mas a gente, ao longo do nosso dia, precisa rezar o terço, precisa rezar o rosário, né? Tem pessoas que vão rezar só o terço, tem pessoas que vão rezar o rosário, tem pessoas que rezam 2 terços. A oração que você faz, né, é um tempo de intensificar, né? Ao longo do nosso dia a gente vai rezar o terço ou o rosário, a gente vai rezar o terço da misericórdia, tem outras orações que você faz, que você vai interceder. O importante é que a gente ofereça. Por isso que no começo do dia a gente começa dizendo que é pro Senhor, Senhor, nós oferecemos aqui os nossos trabalhos, as penitências, o jejum e toda a oração que nós vamos fazer em favor dessas intenções, tá bom? Então a gente continua rezando ao longo do nosso dia, né? E acrescentando as orações que a gente vai fazer, ofertando por todas essas intenções, tá bom? Gente, é isso. Peço para vocês, enviem a live para mais pessoas, para que mais pessoas entrem mesmo no jejum agora, né? Não tem problema, até o último dia eu vou dizer isso para vocês, a gente precisa acrescentar intercessores, né? Quanto mais pessoas, às vezes, gente, as pessoas precisam disso, né? Precisam receber um convite, uma live, uma palavra para tomar uma direção, para recuperar a esperança, a oração, né? A intercessão.
ela faz a gente recuperar a esperança, porque faz a gente olhar para quem pode. A gente tira o olhar só dessa circunstância daqui e olha para o Senhor que pode tudo. Tá bom, gente? Deus abençoe, um ótimo dia e até amanhã às 7.